Dia 9. O que faz Deus sorrir? Número 6:25. Que o Senhor sorria para você. Salmo 119, 135. Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz, em Efésios 5:10, descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus. É Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo, então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz que Noé dava alegria ao Senhor em Gênesis 6:8. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Eu vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, nós podemos aprender 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa neste mundo. Mesmo quando ninguém amava a Deus, ele amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Deus, em Gênesis 6:9. Eis que o que Deus mais deseja de você, um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja com você também, que você também o ame. Ele diz: eu não quero sacrifícios, eu quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que você me conheça. Oséias 6:6. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use o seu tempo para ficar com ele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo da sua vida. Nada é mais importante. Jesus chama isso de o mais importante de todos os mandamentos. Ele diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato dele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus 11:7. Imagine agora essa cena. Um dia, Deus se aproximou de Noé e disse: eu estou decepcionada com seres humanos e todo mundo, porque não há ninguém além de você que pense em mim. Mas quando eu olho para você, eu começo a sorrir. Eu estou satisfeito com a sua vida. Por isso, eu vou inundar a terra e começar tudo de novo com você e sua família. Eu quero que você construa um barco gigantesco que vai salvar você e os animais. Havia 3 problemas que podiam ter despertado dúvidas em Noé. O primeiro dele, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Gênesis 2, 5 e 6. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e, mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou, nem apresentou desculpas. Ele confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas. O ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz, em Salmo 147, 10 e 11: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Eu imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva, ano após ano. Ele era implacavelmente criticado como louco porque pensava ter ouvido a voz de Deus.
Eu creio que os filhos de Noé também ficavam constrangidos diante daquele grande barco que estava sendo construído no quintal deles. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Agora eu te pergunto: em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como um pai se agrada dos filhos que confiam no amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Outro fato é que Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogado exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse a Noé: Noé, construa aí qualquer embarcação do jeito que você quiser. Não, ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma, os materiais que deveriam ser usados, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais que seriam levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Em Gênesis 6:22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Repare que Noé obedeceu rigorosamente. Nenhuma instrução foi deixada de lado e exatamente do modo e do tempo que Deus determinou. E isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigantesco, você não acha que teria algumas dúvidas e adjeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem dúvida, sem hesitar. Não, não diga, eu vou orar a respeito, mas faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações e nem precisa apresentar um motivo para tudo que ele manda você fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que a tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, nós tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer, então fazemos uma lista das ordens que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado a que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impossíveis. Bom, eu vou à igreja, mas eu não vou dar o dízimo. Eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou perdoar a pessoa que me magoou. Todavia, a obediência parcial é o mesmo que desobediência. A obediência é incondicional, é realizada com alegria e com entusiasmo. Em Salmo 112 diz: obedeçam a ele de coração alegre. E em Salmo 119:33 diz: ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago também fala: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Tiago 2:24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você deve agradar o Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Porque a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. E Jesus disse em João 14:15: se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Deus também sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber agradecimentos e elogio. Deus também gosta de receber esses agradecimentos sinceros. Ele sorri quando expressamos diante dele a nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com o coração cheio de louvor e ações de graça. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo sacrifício. A Bíblia diz em Gênesis 8:20 que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, em Hebreus 13:15, e um sacrifício de gratidão, Salmo 116:17. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Eu vou repetir. Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito.
Davi disse em Salmo 69, 30, 31: Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graça. Isso é agradável ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando nós oferecemos louvores e ações de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, o nosso coração também se enche de alegria. A minha mãe, ela amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com a Kay, quando nós visitávamos meus pais, ela preparava banquetes com comidas caseiras fantásticas. Um dos maiores prazeres da vida dela era ficar observando enquanto nós nos deliciávamos com o que ela havia feito. Quanto mais nós apreciávamos a sua refeição, mais prazer ela recebia e nós lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe. Nós expressamos o nosso prazer com a refeição que ela fazia. Isso então funciona de duas formas. Não apenas aproveitar a comida, mas também agradar a minha mãe e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós e também expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa também. A Bíblia diz em Salmo 68:3: Os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. E Deus também sorri quando nós usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé esta simples orientação: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive, tudo que se move, vai servir de alimento para vocês. Assim como eu dei a vocês vegetais, agora eu dou todas as coisas. Gênesis 9, 1 e 3. Deus disse: é tempo de seguir a vida. Faça as coisas que foram determinadas, que os humanos fazem. Namore a sua esposa, tenha filhos, construa família, plantem, colhem, trabalham, façam suas refeições, sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que é o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido com as atividades espirituais, entre aspas, como ler a Bíblia, ir à igreja, orar, compartilhar a fé, e pensa que ele é indiferente às outras áreas da sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida. Quer você esteja trabalhando, quer você esteja brincando, descansando, comendo, ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz em Salmo 37, 23: Os passos do justo são dirigidos pelo Senhor, e ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Todas as atividades humanas, só com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você a fizer com uma atitude de louvor e adoração a Ele. Você pode fazer o que for, lavar os pratos, consertar máquina, vender, comprar, fazer programas de computador, cultivar plantas, criar sua família, tudo para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observar você enquanto você utiliza os talentos e habilidades que Ele deu. Deus intencionalmente nos dotou de distinta e tem prazer com isso. Ele nos deu distintas habilidades e tem prazer com isso. Ele fez alguns atletas, outros intelectuais, e tudo bem. Você pode ser um talentoso mecânico, matemático, músico ou milhares de outras habilidades, e todas podem trazer um belo sorriso para o rosto de Deus. A Bíblia diz, Salmo 33:15, ele modelou cada um de uma forma, um por vez, e agora observa tudo o que fazem. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo as suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você agrada a Deus sendo você, você mesmo. Sempre que você despreza uma parte que está aí em você, você está desprezando a soberania e sabedoria de Deus que o criou. Deus disse: Você não tem direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro, modelado por um oleiro. O barro não questiona: Por que você me fez desse jeito? Isaías 45:9. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: Eu creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz, e quando eu corro, eu sinto que ele fica satisfeito. E ele também diz mais adiante: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Então comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que ele criou.
Ele também fez você para isso. Ele lhe deu os olhos para apreciar a beleza, ouvidos para ouvir os sons, nariz, pálpebras, papilas degustativas para apreciar os perfumes, os sabores, os nervos na pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. 1 Timóteo 6,17. Ele tem prazer até mesmo em observar você dormindo. Quando eu era, quando meus filhos eram pequenos, eu me lembro da profunda satisfação que eu tinha ao vê-los dormir. Algumas vezes, o dia havia sido tão cheio de problemas e a desobediência deles também era grande. Mas ao adormecerem, pareciam tão contentes, salvos, tranquilos, e isso me fazia lembrar quanto eu os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse nele. Eu ficava feliz só de ficar ali observando eles respirarem. Até quando você está dormindo, Deus está contemplando você com amor, pois você foi ideia dele e ele o ama como se fosse a única pessoa do mundo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou maduros antes do tempo. Eles precisam que todos os filhos cumpram as suas etapas de desenvolvimento e os ama assim. E Deus também não espera que nós amadurecemos para amá-los. Ele nos ama em cada detalhe da nossa vida, durante o nosso crescimento. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira se você não fizer dele o centro da sua vontade. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito e de não pecar, porque ele sabe que a nossa estrutura é pó, mas ele sabe que nele você pode todas as coisas. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a ele é o seu maior e intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo, quando diz: acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. 2 Coríntios 5:9. Quando você vive na luz da eternidade, o seu enfoque muda de quanto prazer eu posso obter na vida para quanto prazer Deus pode obter da minha vida. Deus procura pessoas como Noé nesse século, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá do céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Salmo 14:2. Você tomará providências para que agrade a Deus e agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Tema para reflexão: Deus sorri quando confio nele. Versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmo 147:11. Pergunta para meditar: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida eu preciso confiar mais nele? Que Deus abençoe.